Sintam-se abraçados carinhosamente, encarnados e desencarnados. Quem tem irmão aqui? Pode levantar o braço. Eu vou ficar muito feliz se ao final da nossa conversa eu enxergar todos os braços levantados. A nossa doutrina espírita tem tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Hoje nós vamos filosofar. Quando me foi dado esse tema, eu fiquei meio agoniado. O irmão. E aí então resolvemos buscar em nós mesmos a concepção do irmão. O que é realmente irmão? Na introdução, item 12, a experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e famílias. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Está lá no Evangelho de Marcos. Quando Jesus estava reunido e alguém chegou e lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em hebreu, a palavra irmão tinha várias acepções, significava ao mesmo tempo irmão, co-irmão, que era o primo irmão, os filhos do tio, os filhos do irmão do pai, e qualquer que fosse parente, era irmão. Os árabes, até hoje, os judeus, usam muito a palavra irmão. Nós, espíritas, usamos a palavra irmão, o termo irmão. E nós ouvimos esse termo irmão em muitos grupos. O meu irmão da bocha, o meu irmão do motociclismo, irmão de caminhada. Então nós temos muitas e muitas irmandades. Mas será que realmente nós, no século 21, 2000 anos depois do que o Cristo nos disse, estamos procedendo irmãmente? Eu não quero hoje magoar os ouvidos de ninguém, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então esta reflexão é para mim e eu divido com os irmãos e irmãs. Não sintam-se ofendidos nem magoados, mas algumas palavras que nós vamos colocar sobre irmandade podem até magoar. No Livro dos Espíritos, questão 54, pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana deve os homens deixar de considerar-se irmãos? Então, se eu não sou de uma família, eu tenho obrigação, tenho que chamar os meus iguais de irmãos? A resposta dos espíritos superiores: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então nós acreditamos ainda que irmão é aquele que está sob o mesmo teto e do mesmo sangue. E muitas vezes, alguns que estão sob o mesmo teto, na mesma família, são chamados, não, esse irmão de criação, quer dizer, não é irmão, não é do meu sangue. Então vejamos que nós ainda estamos nos separando, nos dividindo. Esse adotado, quer dizer, ele não é
ele veio por acaso. Quando acaso não existe no mundo de Deus. Na questão 211, de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos mormente sigêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Trouxemos essa questão aqui justamente para contrapô-la. Nós vemos nos noticiários, não diariamente, mas seguidamente, irmão matando irmão, irmão passando irmão para trás, nas heranças, na divisão do patrimônio, nos negócios. Então, não são espíritos que têm sentimentos afins. Muitas vezes os irmãos consanguíneos são inimigos de outra vida ou desta, que ao longo da caminhada se desentenderam e que vieram no mesmo grupo justamente para se harmonizar, para aprender a se respeitar, para numa próxima encarnação tentarem se amar. Então o sentido de irmão não necessariamente significa amorosidade. Nós somos irmãos, nós espíritas. Sabemos o nome completo de cada um dos irmãos para nos chamarmos de irmãos? Sabemos o endereço de cada um para visitarmos o irmão? Então vejam que é muito abrangente. Irmão significa estar irmanado, junto, grudadinho, coisa que não fazemos. Então o termo irmão, volto a frisar, ele é muito amplo para a maneira como nós usamos. O motivo da infelicidade do ser não está nas dores, nos problemas materiais ou nas desilusões, mas na incapacidade de dar e receber afeto e sentimentos. E aí nós entramos no assunto da tarde. O que significa ser irmão? Este slide aqui nos diz bem que as nossas maiores dores vêm de ainda não sabermos amar e não sermos amados. E a depressão anda campeando por aí. No século passado, raramente, e eu acho que nem existia ainda esse termo de depressão. É coisa nova. Então, na medida que nós estamos tecnicamente com tecnologias novas, com telefone que nos aproxima de todo mundo, nós estamos afastando das pessoas. Aí alguns de nós achamos que mandar uma carinha amarela pelo telefone para uma pessoa quer dizer que está tudo bem, que está tudo legal, que eu a amo, que eu a quero bem. As carinhas são a coisa mais rápida de descartar. Recebi uma mensagem do fulano, eu boto uma carinha e pronto. Respondi. Qual é o meu sentimento em mandar aquela carinha? É de responder, é de dizer, foi muito bom ter recebido a tua mensagem, eu te amo, que bom que nós estamos conectados. Ou simplesmente me livrei. Li e respondi. Então nós estamos carentes de sentimentos. Na mesma proporção que nós estamos conectados com o mundo todo, estamos desconectados do nosso coração. Por isso que eu me atrevo a dizer aos irmãos e irmãs que a distância
mais longa que nós temos que percorrer nesta encarnação é da cabeça ao coração. Não é a carreira profissional, não é a criação dos filhos, mas a distância maior que nós temos que vencer em nós é da inteligência, da razão aos sentimentos. Isto é que não nos deixa ainda, esta distância é que não nos deixa ainda sermos irmãos. Por isso que estamos distantes. Por isso que nos magoamos e magoamos os outros. Por isso que nós ressentimos e recebemos energias negativas dos outros. Porque ainda não aprendemos a lição de Jesus. Todo aquele que obedece meu Pai é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Quantos de nós estamos preparados para praticar o Evangelho do Cristo? Porque é muito comum a gente ouvir, principalmente nos grupos de estudos da doutrina espírita, isso aí eu já estudei. Sim, já estudou, está praticando. E outra coisa. Então nós somos muito estudiosos na parte técnica. Conhecimentos nós já temos bastante. Falta a prática. Nós sabemos que temos que nos amar uns aos outros. Que ver em cada filho de Deus um irmão. Nós sabemos isso. Todos sabemos. Mas não praticamos. Muitos de nós não praticamos porque não nos amamos a nós mesmos. Nós estamos preocupados com a minha silhueta, que está muito protuberante, ou porque as minhas espinhas estão saltando aos olhos, ou porque eu estou com um problema na perna, ou isso, eu estou de mal comigo. Em estando de mal comigo, dificilmente, impossível estar de bem com os outros. Eu sempre dou um exemplo. Na hora de manhã, quando a gente vai escovar os dentes, se não gostar daquilo que está vendo no espelho, vai gostar dos colegas de trabalho? Vai chegar no trabalho e dizer bom dia. E eu já ouvi algumas vezes, eu dou bom dia só se for para ti mesmo. Quer dizer, a pessoa está de mal com ela mesma. Como vai ver no outro um irmão? Então nós estamos carentes de sentimentos. É essencial no convívio social aceitar do outro o que ele tem para oferecer, sem exigir o que julgamos merecer. Deve-se respeitar a individualidade do próximo. Eu costumo dizer que todos nós temos uma régua, a régua mede, e nós medimos os outros com a nossa régua, desconsiderando que ele também tem a régua dele. E se nós fôssemos bons julgadores, nós saberíamos julgar. Na verdade, o que nós fazemos nós somos excelentes executores. A gente não julga o outro, a gente já condena. O fulano chega sempre atrasado. Pronto, eu já disse que ele sempre chega atrasado. Eu não considero a distância que ele leva da casa dele até aqui. Eu não considero que ele saiu às 2h20 do trabalho para ir em casa, tomar banho, almoçar, para estar aqui às 3 horas. Eu não considero nada do lado dele. Então eu não estou julgando, eu estou já condenando. Então é muito importante que a gente saiba respeitar e admirar as qualidades e as limitações dos nossos semelhantes. Porque se um de nós se julgar perfeito, está no lugar errado. Porque o planeta não é de seres perfeitos.
O planeta é de provas e expiações. É um planeta ainda em formação. E os seus passageiros, os seus habitantes, são do mesmo quilate. Somos do mesmo nível. Perfeitos estão em outros planetas. Nós vamos lá um dia. Mas primeiro temos que fazer a lição de casa aqui. Precisamos vencer esta etapa, com as nossas limitações e compartilhando as limitações dos nossos semelhantes. É para isso que nós estamos aqui. Para pegar o nosso irmão pela mão e auxiliá-lo. Degrau por degrau. Às vezes é cansativo, mas necessário. Porque talvez numa outra etapa anterior, ele nos carregou no colo e a gente esqueceu. Irmão é todo aquele que perdoa 70 vezes 7 a dor da ofensa. Nós vamos ser irmãos quando aprendermos a perdoar verdadeiramente, sem mágoa, sem rancor, sem esperar às vezes meses, anos, para chegar um belo dia e dizer: te lembra aquele dia? Ficou aquele ressentimento guardadinho, mas sempre perturbando. Nós somos assim, infelizmente. Nós guardamos e às vezes quando a pessoa está precisando do nosso carinho, do nosso apoio, do nosso amor, a gente chega e mete o dedo na ferida e causa mais dor. Mas isso tu está merecendo. É um estímulo tranquilo, maravilhoso, né? Tu está merecendo essa dor. Todos nós merecemos, mas não precisa dizer. A gente já sabe. Irmão, é quem acredita que não há mal que o bem não vença. As pessoas às vezes chegam para a gente: eu estou amolado. Estou vendo na tua cara, tu está bem amolado mesmo. Isso não é, irmão. Isso é um ser sarcástico, que está alegre com a tristeza do outro. Então nós temos que estar sempre alertas. Nós temos que ser alegres para alegrar a vida dos outros. A nossa tarefa é essa. Meu irmão, está passando por uma fase difícil, mas eu vou te dar um abraço, vai te revitalizar, vai te revigorar. Vamos fazer uma prece juntos. Isso. Valorizar o mal não vai ajudar em nada. Pelo contrário, vai deixar a pessoa mais desencantada. E não acontece acaso. As pessoas que nos procuram são enviadas pela espiritualidade que confia em nós. Olha, vai lá, tu vai encontrar o Danilo vai te dar um abraço, vai conversar contigo. Aí a pessoa chega: Danilo, senti que precisava, mas agora eu não posso conversar contigo, porque eu tenho que ir ao Osório. Me procura outra hora. Mas isso foi às 8 da manhã, eu tinha que estar em Osório às 3. Nós terceirizamos o problema, passamos adiante, nos omitimos. E estas falhas, estes deslizes, não nos permitem sermos irmãos. Onde estão os nossos irmãos de sangue? Eu tenho 4 irmãos. E confesso que faz muitos dias que não telefono para eles. Então, se eu descuido dos meus irmãos de sangue, quem dirá dos outros? Mas vamos adiante. Irmão é aquele que serve com Jesus sem esperar recompensa. Quando nós ajudamos, quando nós auxiliamos, esperando gratificações, agradecimentos, sorrisos, nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos fazendo o mínimo do mínimo que nos programamos
no projeto reencarnatório. E ainda cobrando elogios, atenções, às vezes até valores. Eu te ajudei, agora é a tua vez de me ajudar. Cobramos. E uma coisa interessante, nós somos tão egoístas que quando prestamos um favor a alguém, ficamos esperando que a pessoa nos agradeça. Quando deveríamos ser nós gratos à pessoa que nos possibilitou sermos cristãos. Fazer um trabalho a outro, fazer o outro feliz, é a nossa felicidade. É para isso que estamos aqui. Para convivermos. Vivermos como? Irmão é todo aquele que semeia paz e consolação na estrada que percorre. Vendo essa figura aqui, quais as sementes que nós estamos plantando? Que sementes? De concórdia, de amor, de entendimento, de sorriso, de afago, de abraço, de carinho, ou de discórdia, dissensão, desarmonia, tristeza? Que irmãos que nós estamos sendo? Quais as sementes que estamos plantando? Com a idade que eu já estou, a gente começa a ter outras preocupações. E de um tempo para cá, eu tenho uma preocupação: não ser lembrado como aquele velho chato, incomodativo. Vocês vão chegar lá. Porque é sabido, nós temos conhecidos, às vezes até na família. Tu não vai na casa do vô fulano, mas eu não vou na casa daquele velho chato. E ele vai ser lembrado como um velho chato. Por causa dos netos? Não. Por suas atitudes. Então nós vamos ter que forcejar, trabalhar em nós, em cada um de nós, e é o meu convite, para não sermos lembrados com tristezas, com amarguras. Pelo contrário, sermos lembrados como uma pessoa que juntava, que agregava, que sorria, que abraçava. É um convite que eu faço. Irmão é quem espalha a bondade que ilumina, tem sorriso que acalma, tem um olhar que encoraja. Isso é irmão. Irmão tem obrigação de fazer isso. Espalhar bondade. Não aquela coisa assim, se tu precisar de alguma coisa, tu me liga. Como quem diz, em último caso, tu me procura. Nós não precisamos esperar que os outros precisem de algo. Nós precisamos estar juntos, sempre. Todos nós precisamos de algo. Se não hoje, ontem ou amanhã. Mas vamos precisar sim. Que nunca nos falte um amigo, um irmão, nestas horas. Especialmente agora que o inverno está chegando. Nós não temos ainda a capacidade, a bondade de pegarmos esses irmãos que estão na rua e levarmos para nossa casa, para o nosso apartamento. Mas podemos muito bem buscarmos entidades, órgãos de assistência social e prestarmos o nosso auxílio lá. Fazermos uma pequena parte. Isto é estar plantando sementes de bondade. Pequenas, irrisórias, mas com o tempo nós vamos aprendendo a desenvolver estas qualidades. Precisamos sim, nós precisamos desenvolver. Irmão é aquele que abraça sem esperar ser abraçado. E é um fato muito interessante, eu gosto muito da abraçoterapia,
Porque abraço é uma coisa que ninguém consegue fazer sozinho. Alguém já tentou se abraçar sozinho? É ridículo. Nós precisamos de outra pessoa para abraçar. E existem pessoas que não sabem abraçar e têm medo de serem abraçados. Já ocorreram várias situações que eu venho abraçar a pessoa e a pessoa coloca os braços para trás e se encolhe. Com o tempo, lá na nossa sociedade, eles vão se soltando e agora já todo mundo me abraça. Então nós vamos treinando. É troca de energia. É fluidoterapia. Que o espírita tem a obrigação de fazer para com os seus irmãos. Eu estou saudável, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou numa onda positiva. Por que não dividir com aqueles que estão com um sorrisinho meio amarelo, um olharzinho triste? Por quê? Por que não abraçar? Por que não dar um choque energético nesses irmãos? Eu não vou esperar nada num abraço. É eu que quero abraçar. É eu que me disponho a. E isto é fundamental, é muito importante. Irmão, somos todos nós quando vivenciamos plenamente o Evangelho de Jesus, amando-nos uns aos outros, fazendo o que o Jesus fez por nós. Não condenou ninguém, não repreendeu ninguém, não disse, não faz de novo isso. O que tu fez está errado. Vai, não peques mais. Foi a fé que te curou, não fui eu. Então, quando nós estivermos praticando o Evangelho do Cristo, vamos ser irmãos verdadeiramente. Por enquanto estamos sendo conhecidos e estamos nos conhecendo. Desculpem a aspereza, a rudeza com que eu estou usando. Nós ainda não nos tratamos como irmãos. Somos conhecidos. Frequentamos a mesma sociedade espírita. Às vezes chegamos aqui e sorrimos uns para os outros. Às vezes recebemos sorrisos uns dos outros. Outras vezes a gente diz, hoje eu não estou numa boa. E os outros têm que aguentar a minha cara feia. Tem que compartilhar a minha tristeza. Por que ainda não agimos como irmãos? E está lá no Evangelho. As maiores causas da pobreza humana. O orgulho e o egoísmo. Ainda somos muito egoístas para compartilhar. Não estou falando de coisas materiais agora. Mas nós não somos preparados ainda para compartilhar nem as nossas alegrias. Compartilhamos as tristezas, sim, por egoísmo. Nós somos egoístas, a gente quer tudo para a gente. Mas quando a gente está feliz, não dá bola para nada. Nem para a religiosidade. Às vezes eu encontro companheiros da sociedade espírita. Pô, fulano, não te vejo lá há dias. Não, mas agora está tudo bem. Como se a sociedade espírita fosse um spa. Quando eu estou muito pesadão, eu vou lá, recebo a fluidoterapia, me aquieto uns 30 minutos e está tudo legal. E vou embora. Até que a coisa vá pesando, pesando, pesando e eu me sinta voltado à espiritualidade novamente. Então, nós somos egoístas até nisso. Até na nossa alegria. Não compartilhamos. Porque a gente, quando está numa boa, pode chegar aqui e distribuir sorrisos também numa boa. E o nosso egoísmo é aflorado até nos nossos ditos populares. Eu sempre trago o exemplo. Mateus, primeiro os meus, depois os teus. Então, se eu digo isto no meu vocabulário, no meu linguajar, é o que eu tenho comigo.
Primeiro eu. Se sobrar, é para vocês. Quem parte e reparte, fica com a maior parte. É outro exemplo do nosso adágio popular, que nós introjetamos. Mas eu estou dividindo isso aqui, não vai ficar para mim? Parei, vou reservar o meu. A postura de um irmão seria: eu vou dividir. Se sobrar, eu participo. Ou Cristo, na Santa Ceia, pegou um pedaço primeiro para ele, para dividir o resto para os apóstolos. Eu não sei dessa parte. Eu só sei que ele dividiu o pão para os apóstolos. Não sei se ele comeu, se sobrou para ele. Os espíritos da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços de simpatia, pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal. Livro dos Espíritos, questão 278. Então, nós, e também tem uma outra pergunta lá no Livro dos Espíritos: como faço para ser bom? Livra-te dos maus. Aproxima-te dos bons. Então é a lição de cada um. Nós temos que nos aproximar dos bons, pegar os bons exemplos. Porque na verdade muitas vezes, mas todo mundo faz. O fato de todo mundo fazer desamorosamente não me dá a oportunidade de ser como eles. Eu tenho que praticar o Evangelho do Cristo. Eu, Danilo, venho da religião católica. E nas nossas matrículas, eu sou professor, nas nossas matrículas da escola, a gente sempre pergunta: religião? Aí os padres, católico, não praticante. Então nós temos esse atavismo do passado: nós somos, mas não praticante. Independente de que religião seja, o Evangelho do Cristo tem que ser praticado. Estudado, nem precisa. Não precisa estudar o Evangelho de Cristo. É só praticá-lo. Amar ao próximo como a si mesmo. Ponto. Com isto, nós já teremos toda a lição do Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. Aí nós vamos ser irmãos. E para concluir, o que nos diz Kardec? Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Allan Kardec. Eu desejo que todos nós, quando perguntados se temos irmãos, levantemos as duas mãos e procedamos sempre no nosso dia a dia como irmãos. Mas eu não conheço. Não conhece agora desta vida, mas pode ser um parente consanguíneo de uma outra vida, que se reaproxima. Nós que sabemos das idas e vindas da espiritualidade através da reencarnação, temos que ter este cuidado, que aquele pedinte da rua hoje pode ter sido o pai que abandonou o filho numa vida passada e está buscando a reconciliação com esse filho através de uma migalha de pão, através de um diálogo, de um olhar. É assim que nós nos reaproximamos dos nossos inimigos, devagarinho, ainda não como verdadeiros irmãos, mas
numa caminhada longa. E eu espero, sinceramente, que nos tratemos como irmãos, verdadeiramente, auxiliando, sorrindo, abraçando, e que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.